Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao canal Pessoa de Valor, Líder de Sucesso. Eu sou Fernando Altomani e estou de volta para compartilhar alguns aprendizados que acredito servem de referência de acertos e erros que nos fazem um líder melhor. Aqui vamos destravar o líder que é dentro de você. Você vai poder desenvolver suas competências e técnicas de liderança, aprendendo a se destacar dentro da empresa e conseguindo que suas atividades e projetos estejam prontos para brilhar e com isso refletir a liderança que está dentro de você. E o tema de hoje é: tenho vergonha de virar líder. Existem muitas definições do que é vergonha. Vamos dar uma olhada nelas. Por exemplo, quando um time de futebol grande perde para um time pequeno, os torcedores do time grande podem pensar, mas isso foi uma vergonha, ou seja, um vexame, uma humilhação. Outro significado de vergonha tem relação com o sentimento de quem cometeu algum erro e foi descoberto. Como, por exemplo, alguém furta uma bala e o outro vê e diz: que vergonha. Tem também a vergonha que vem porque fazemos uma besteira e depois nos arrependemos. Eu me lembro uma vez que tive que fazer uma apresentação no MBA. E não sei porquê, resolvi fazer uma apresentação mais corrida, falando as palavras rapidamente. Eu queria dar uma impressão de agilidade na apresentação. Deu tudo errado, ninguém entendeu muita coisa, acabou saindo em inglês à lá narrador de futebol. O professor perguntou para mim o que eu estava querendo. Depois da besteira ter sido feita, fiquei com vergonha. Mas mesmo contando essa história, ainda não chegamos ao tema deste vídeo. Localizando ainda um outro tipo de vergonha, tinha também um bordão de um jornalista que, quando cobria casos de corrupção, dizia: isto é uma vergonha. Ou seja, a vergonha aqui tem a ver com um caso indecoroso. Tem até a expressão vergonha alheia, quando alguém faz alguma besteira tão grande que nós sentimos vergonha do ato desta outra pessoa. Mas a definição de vergonha que vamos usar neste vídeo está mais ligada com a timidez do que com a falta de ética. A vergonha que eu quero ressaltar é a vergonha de alguém introvertido que sente vergonha antes de fazer uma apresentação, falar em público, conhecer uma pessoa nova que esteja interessado, ou até a vergonha de que pode se sentir quando é acometido de uma injustiça e é necessário reclamar os seus direitos. Esta vergonha, também identificada como acanhamento ou retraimento, são causas de desconforto para situações em que é necessário interagir com outras pessoas. A vergonha está mais ligada a uma dor causada por um sentimento de inferioridade. Este é um sentimento que pode machucar e pode ter como causa o medo de fazer alguma coisa errada. Este sentimento impacta na maneira como se relaciona com os outros, fazendo a pessoa se fechar em si própria, criando dificuldades na interação social. Isto traz consequências em diversas dimensões da vida, tais como na busca de um relacionamento amoroso, situações que têm que se posicionar contra uma injustiça, por exemplo, em uma compra que apresentou um problema e há necessidade de reclamar. A vergonha também pode se manifestar quando precisa fazer um tratamento médico, onde há necessidade de se expor ao médico ou médica, mas esta vergonha limita a busca deste tratamento. Finalmente, a vergonha neste contexto de acanhamento e timidez também engloba as dimensões do trabalho. Tantas vezes no trabalho somos colocados em situações que precisaremos dar cara a tapa, fazer acontecer, se expor, e a pessoa introvertida acaba deixando este sentimento de vergonha ou acanhamento atrapalhar o seu desempenho, ao não se expor em ocasiões que podem fazer a diferença dentro da vitrine de talentos da empresa. Estes sentimentos de timidez, ao se tornarem demasiadamente grandes, podem chegar ao ponto de impedir que você dê passos adiante na sua carreira, alcançando uma promoção. Dentro desta dimensão do trabalho, existem várias situações em que a vergonha pode estar presente, tais como conversar com o superior, talvez alguém 2 níveis acima de você. Você olha para esta pessoa neste cargo mais elevado e só de pensar em ter que falar com ela, você sente calafrios e se fecha de maneira a não conseguir se expressar. Também pode ser vista dentro do trabalho a vergonha em situações que se tem de falar em público, na frente de várias pessoas ou dentro de uma reunião. Ficar sob o olhar de outras pessoas é uma condição que para muitas pessoas é
as envergonha. A pessoa introvertida, dentro do mundo empresarial, também sentirá vergonha em buscar novas oportunidades, por não estar aberta a conversar com outras pessoas. Situações que poderiam ser descobertas através de um bate-papo podem não se concretizar pela falta de iniciativa da pessoa envergonhada em dar um passo na direção de conversar com pessoas que estão fora do seu círculo mais próximo de contato. E com isso perdem a chance de descobrir oportunidades que às vezes estão na cabeça de apenas algumas pessoas. E dentro deste contexto, muitas pessoas talentosas acabam não despontando na carreira porque a timidez é um fardo que elas carregam. As fazem perder oportunidades e com isso acabam vendo pessoas se vendendo melhor e alcançando outros degraus dentro da hierarquia. A timidez pode se apresentar de formas bem sutis, tais como vergonha do que os outros vão pensar de você querer virar líder, ou vergonha do seu chefe saber que você quer virar líder. A pessoa introvertida, que sente muita vergonha, se sente muito preocupada com o que os outros vão pensar dela. Esta pessoa sente maior dificuldade ainda ao se relacionar com pessoas desconhecidas. Nestas situações, com pessoas estranhas, fica mais difícil ainda ter a sensação de que está com a situação sob controle. Estas pessoas acabam não conseguindo se expressar de maneira plena. Ela segura para si seus pensamentos e sentimentos e suas ações. É importante ressaltar uma diferença de alguém envergonhado ou introvertido com alguém introspectivo. O introspectivo é a pessoa que é centrada em si próprio. Ela não necessariamente deixa de interagir com os outros por motivo de algum bloqueio que ela sinta. O introspectivo pode simplesmente não interagir porque ele não quer, não enxerga a necessidade. Ou seja, o introspectivo é mais ligado nele mesmo do que nos outros, enquanto o envergonhado se acanha por causa dos outros. O introspectivo pode ser um bom ouvinte e estar ciente da presença do outro, se atendo aos detalhes que são ditos. Tive chance de conhecer pessoas que não eram de muitas palavras, mas que exerciam grandes lideranças. Uma vez participei de uma palestra voltada para os líderes do departamento onde eu trabalhava. E essa palestra era sobre temperamentos. Nessa palestra havia uma dinâmica para se conhecer os temperamentos um dos outros dentro da equipe e com isso aprender a se relacionar melhor. Algumas pessoas dentro desse grupo tiveram um temperamento chamado nesta dinâmica de melancólico, onde apresentavam como características expressão séria, olhos tristonhos e, entre outros, a introspecção. Vejam, o temperamento introspectivo não é uma barreira que impede as pessoas de serem promovidas. Às vezes, vemos pessoas sendo promovidas que falam bem e se expressam com desenvoltura. Estas pessoas sim têm a vergonha controlada, mas não necessariamente são pessoas extrovertidas. Elas podem ser pessoas introvertidas que aprenderam a superar a vergonha. Um outro cuidado que devemos ter ao se definir vergonha é que ela não é a mesma coisa que ter bom senso. Ou seja, a pessoa pode pensar que não se quer se colocar em evidência dentro de uma situação por estar tendo bom senso. Por exemplo, vamos dizer que você não concorde com alguma coisa que seu chefe diga. Você pode se basear no conceito de bom senso dentro da premissa que deve apoiar seu chefe, que ele tem melhores informações ou que a responsabilidade da decisão é dele, e com isso não colocar o seu ponto de vista, quando na verdade não coloca o seu argumento por uma questão de timidez, de se posicionar na frente de outras pessoas. Vejam, não é uma questão de ir até o outro extremo e com um ato de bravura de dizer que seu chefe só fala besteira e que você vai conseguir muita coisa com ele. O bom senso manda ter respeito pelo seu chefe, assim como para qualquer outra pessoa. Ou seja, se você não discute com seu chefe falando na cara dele que ele está errado, não é a vergonha que te segura, é o bom senso. Algumas pessoas tímidas acabam sendo erroneamente confundidas com arrogantes, já que estes criam uma dificuldade de relacionamento. Já conversaram com pessoas que não te olham nos olhos, não falam com você, te evitam, sinais de timidez que podem ser confundidos com arrogância. E falando em arrogância, às vezes é a vergonha que se disfarça dela. Algumas pessoas se recusam a falar de promoção na empresa
achando que precisam ser reconhecidas dentro da organização, e com isso não ficam pedindo para serem promovidos. Afinal, tem gente que pensa que quando pede alguma coisa se desvaloriza, mas este sentimento de arrogância não tem nada a ver com a valorização de si próprio. Ele está mais para uma desculpa mental para não dar um passo adiante na direção do que você pode acreditar que mereça. Ainda sobre promoção, não crie expectativas que o chefe vai te reconhecer. Existem chefes que nunca falarão de promoção com você. Afinal de contas, nunca sabemos o que o chefe tem na cabeça. Às vezes, ele não fala de promoção porque tem medo de ser substituído. Ou ele acredita que ao não falar da promoção está defendendo a empresa, como se promover alguém fosse sinal de fraqueza do chefe. No final das contas, pode ser que se você ficar esperando o reconhecimento do chefe, esteja preparado para que ele talvez nunca chegue. Não tenha vergonha de falar de promoção, mas seja esperto. Fale em um momento apropriado. Fale da promoção como resultado de um projeto que tenha dado certo, num momento em que você esteja no destaque. Mesmo que a gestão não fale da promoção, deve-se buscar esta promoção não deixando a vergonha imperar, porque se mesmo falando da promoção esta não vier, vai poder receber o feedback do que precisa melhorar para conquistar essa promoção. Me lembro de um caso de um funcionário que certa vez veio conversar de promoção comigo, numa avaliação. Nessa avaliação, ele não tinha sido ruim, mas também não tinha nada que me despertasse atenção para algo que justificasse uma promoção. Mesmo assim, o funcionário trouxe o tema. Eu valorizei a sua iniciativa de querer crescer dentro da organização, mas coloquei os pontos do que ele precisava melhorar. Este foi um exemplo de momento de discutir a promoção adequado, mas que neste exemplo tinha um contexto que poderia ter um desempenho melhor por parte do funcionário. Mesmo assim, fica o exemplo de como é importante não ter vergonha de defender o que você está buscando, como no caso deste funcionário. Eu ainda gostaria de pontuar que a vergonha se apresenta em diferentes áreas e situações da vida. Me lembro de um caso de um colega gestor que fez uma viagem para o exterior para um seminário técnico. Haviam muitos diretores presentes. Vinha saber depois que, ao voltarem da viagem, um diretor questionou o que este colega havia ido fazer na viagem, já que o diretor não viu esta pessoa falando em nenhum momento. Vejam, este colega gestor tinha uma boa desenvoltura no seu departamento, mas quando foi exposto a uma situação mais desafiadora, ele se retraiu. Não sei dizer se foi por vergonha ou falta de preparação, mas uma coisa é certa, quando você não se expõe, não necessariamente quer dizer que as pessoas não irão reparar em você. Ou seja, você não se expor pode te marcar muito mais do que você se expor. Agora já sabemos que a vergonha é algo que atrapalha o nosso desenvolvimento e que nos prejudica. Sabemos também que é algo que está relacionado a como pensamos que os outros vão imaginar de nós. O que podemos fazer então para superar a vergonha e conseguir conquistar nosso lugar dentro da vida corporativa? Para superar a timidez, vamos precisar aprofundar o conhecimento que temos de nós mesmos. Precisamos reconhecer estas situações que nos deixam envergonhados e quando tivermos estas situações presentes, devemos estar conscientes de dar um passo na direção de vencer a vergonha. Uma das formas que você pode superar a vergonha é trabalhando a ansiedade que desencadeia esse sentimento. Esta ansiedade está relacionada com a redução do nível de oxigênio que acontece no organismo quando estamos ansiosos. Já repararam que quando ficamos ansiosos a respiração fica mais rápida e curta? É como se houvesse um curto-circuito respiratório, onde o cérebro se sente ameaçado e com isso descarrega substâncias no organismo, como a adrenalina, que deixam o corpo tenso. Você pode reduzir a tensão aplicando técnicas de respiração, mandando sinais para o seu cérebro que tudo está bem. Existe uma técnica de respiração muito interessante que eu aprendi e já uso há bastante tempo. Quando você sentir que está em uma situação que lhe deixa ansioso, entre elas um sentimento de vergonha, pode usar a técnica para se preencher com tranquilidade e uma energia vinda de uma respiração mais profunda e ritmada. Já tive a chance de usar em situações desafiadoras e situações também que precisava recuperar a atenção. Vi até pessoas usando esta técnica para saírem de mal-estar físico. A técnica a seguir se chama respiração em 4 tempos. A primeira coisa a fazer
é puxar a respiração contando até 4. Segura a respiração contando até 4 e aí você solta contando até 4. E depois você segura a respiração no vazio contando até 4. E repete estes ciclos algumas vezes. Eu vou fazer aqui para demonstrar para vocês em silêncio e vocês vão contando até 4 comigo aí. Viram? A gente já se sente mais relaxado só de fazer esse tipo de respiração. Quando você aplica esta técnica, fazendo esta respiração algumas vezes, seu corpo se conecta com um ciclo de respiração diferente do que você está acostumado, e isto vai te encher de energia. Pratique esta técnica antes de se defrontar com uma situação que venha te deixar envergonhado ou ansioso, seja ela uma apresentação na frente de outras pessoas, seja se aproximar de uma pessoa que pode mudar a sua vida. Esta técnica de respiração dos 4 tempos é apenas uma que existe entre outras técnicas de respiração e relaxamento disponíveis por aí. Existem treinamentos, como por exemplo cursos de yoga, que acabam ensinando outras técnicas de respiração. Uma observação que eu faço sobre esta técnica, assim sobre qualquer outra técnica, é para você não ficar julgando a técnica e com isso não fazer por ter algumas ideias de que ela não vai funcionar. Meu convite é para você aplicar a técnica e ver então se ela funciona por si próprio. Se funcionar, ótimo. Se não funcionar, pode buscar uma outra técnica. Uma outra forma de trabalhar o sentimento de vergonha é através de se abrir a conversar com outras pessoas nas quais se confia e que possa te escutar nestas situações que está te deixando envergonhado ou envergonhada. Às vezes, o que nos deixa envergonhados são pensamentos dentro de nossa cabeça que acabam deixando nublado a linha de ação que devemos tomar e com isso não realizamos os movimentos que precisamos. A partir do momento que você começa a falar sobre seus sentimentos, dará um passo na direção de superar a vergonha, do que necessita ou deseja. Se sentir muita dificuldade de se abrir com uma pessoa conhecida, talvez seja o caso de você procurar um apoio profissional, uma psicóloga que te ajude a entender com mais profundidade estes sentimentos que te impedem de irem na direção do que você quer. Se ainda assim você sente dificuldade de falar com os outros, com receio do que eles irão te julgar, convido então você a realizar a seguinte reflexão. Como você apoiaria uma pessoa querida que viesse conversar com você sobre uma situação que a está deixando embaraçada? Você a colocaria para baixo? Você a denigriria? Você é uma dessas pessoas que oferece críticas? Ou você é alguém que dará apoio para o outro? Pode ser que existam pessoas queridas próximas de você que te coloquem para baixo, caso você vá conversar com ela. Esta pessoa talvez não dê o apoio que precise e, por outro lado, ainda ofereça críticas ao problema relatado. Talvez esta seja a nossa experiência com elas. Mas talvez existam outras pessoas com as quais não conversamos geralmente, imaginando que elas reagirão como as pessoas queridas que nos criticam. Pense nisso. Às vezes não falamos com os outros esperando o pior deles, mas talvez não passe de fantasia da nossa cabeça. Mas antes de sair falando com qualquer um sobre as coisas que te deixam ansioso e com vergonha, escolha bem a pessoa. E se mesmo assim você escolhendo essa pessoa com cuidado e se mostrando neste momento de vulnerabilidade, esta pessoa venha te pôr para baixo, reconheça o esforço que você fez e não se sinta envergonhado por isso. Vencer a vergonha é possível. Eu gostaria de compartilhar uma boa história de superação que eu tive. Quando eu morei na Alemanha, não falava alemão direito. Não ter fluência no alemão nunca foi impeditivo para eu tentar me comunicar. Na verdade, eu tinha que comunicar em alemão, já que meu chefe lá não falava inglês.
Lembro de uma conversa que tive com ele logo no começo do meu estágio, onde ele virou para mim e me disse que não entendia como que a empresa do Brasil havia mandado para a Alemanha alguém que não falasse alemão. Da minha perspectiva, o engraçado disso era ter um intercâmbio proporcionado pela empresa do Brasil para aprofundar a vivência no idioma e este chefe não entender isso. E o pior, ter um chefe que não falava inglês. Mas este tipo de crítica não foi algo que me derrubou. Peguei esta crítica e coloquei todo o meu esforço em aprender alemão. Estudava gramática, lia livros, assistia televisão e tinha aula com professores, mas principalmente não tive vergonha de falar meu alemão em desenvolvimento com as pessoas que eu ia conhecendo. Durante 6 meses, essa foi a vida que eu tive quando morei lá. Neste meu processo de expansão, houve até uma situação onde eu fiz uma apresentação para o presidente da divisão que veio visitar a planta na qual eu estava trabalhando. A história com este meu chefe alemão teve um revés. Cerca de 3 meses que eu estava lá, este chefe teve um acidente de moto e ficou afastado. Ao final do meu estágio, fui fazer uma visita de despedida a ele. Conversamos cerca de 1 hora e eu saí com o feedback que meu alemão havia melhorado muito. Na vida corporativa, existiram muitas situações em que você será colocado em uma viagem, em eventos que possa ter que representar a empresa. Talvez seja necessário se expor e a vergonha pode te atrapalhar. Um outro exemplo de vergonha que eu vi era de uma funcionária que trabalhou no mesmo departamento que o meu. E ela se enrubescia toda, ficava toda vermelha quando a gente ia conversar com ela. Eu não sei se foi a sua criação ou se era uma questão temperamental. Ela era quieta e compenetrada. Nas reuniões não se manifestava. O tempo passou e eis que um dia essa mulher é transferida para o intercâmbio no exterior. Quando ela voltou, tinha sofrido uma transformação. Mudou seu jeito, as roupas, se tornou mais falante e, pelo que acompanhei de longe, ela alcançou um posto de liderança na empresa que ela está trabalhando agora. Às vezes, a vida vai trazer situações para você e aí a vergonha terá que ser vencida na marra. Mas não é melhor estarmos preparados e, ao invés de corrermos o risco destas situações aparecerem e ficarmos numa encruzilhada, não se coloque em encruzilhadas. É bem melhor termos a desenvoltura de irmos atrás e abrirmos as portas com a nossa cara e coragem. O exercício da liderança é um exercício contínuo de vencer a vergonha e a ansiedade, de se expor em situações que em primeiro momento podem parecer assustadoras, mas uma vez que se consegue vencer este desafio, ele se torna parte da sua experiência. Sabe o que é mais interessante sobre ter as experiências? Elas passam a fazer parte do seu domínio, da sua vida. Uma vez que você domine, ninguém mais poderá tirar isso de você. Você já conversou com alguma pessoa que viajou para algum lugar bacana? Consegue sentir a profundidade, as nuances, as percepções de quem passou por estes lugares? Imagine você que está conversando com 2 pessoas. Uma olhou um cartão postal com uma foto de Paris onde aparece a Torre Eiffel. O outro foi lá na Torre Eiffel, subiu de escada até o primeiro pavimento porque a fila no elevador estava muito longa. No meio da subida da escada, encontrou uma família de brasileiros que estava descendo pela escada porque o filhinho deles tinha ficado com medo de altura. Compare estas 2 pessoas e a descrição das duas sobre o que elas falam da Torre Eiffel. Será que quem viu um cartão postal terá a mesma profundidade de quem foi lá pessoalmente? É isso, não existe substituto para a experiência. Não se segure por causa da vergonha. E com isso venha a perder as oportunidades que a vida mostra para você, de fazer ganhar experiência e ter mais profundidade. Vamos dizer que você é esta pessoa que sente vergonha de tudo. E de repente alguém chega para você dizendo que sentir vergonha é algo que vai te prejudicar. Isto é o suficiente para você mudar? Claro que não. Se fosse assim, as pessoas que fumam parariam de fumar com os anúncios de doenças que são vinculados nos pacotes de cigarro. Então, por que algumas pessoas preferem ficar com esse sentimento de vergonha, de timidez, de acanhamento e não vão na direção do que querem? O primeiro motivo pode ser que elas tenham medo.
Vencer a vergonha é como dar um passo no escuro, se entregar para algo mais ameaçador e arriscado. Então a pessoa com vergonha vai ficar arranjando argumentos para justificar sua posição. Sempre haverá uma justificativa para não fazer algo, mas tirando o medo, ainda aí existem outros motivos que justifiquem as pessoas sentirem vergonha e não se mexerem. O que pode justificar isso? De certo modo, existe um benefício em sentir vergonha. Qual que seria ele? Um deles é a comodidade. A vergonha impede uma ação e com isso não tem movimento. A pessoa com vergonha não precisa fazer nada, basta ela ficar naquela condição indolente, se justificando que tudo está bem e o que ela quer não é importante. Para contextualizar o que eu quero dizer, meu filho de 5 anos, ele sente timidez ao encontrar uma outra criança no parquinho. Eu falo para ele, vai ter um amiguinho e brinca com ele. Mas para quem tem filho sabe, ele se enfia no meio das minhas pernas e fala que não. Então eu pego na mão dele e vou até outra criança e apresento um para o outro. Não dá nem um minuto e os dois estão brincando juntos. Para o meu filho, ainda eu preciso pegar na mão dele e levar para que a ação aconteça. Mas e vocês? Vão ficar esperando alguém aparecer e vir pegar na mãozinha e dar esta força? Vocês precisam desenvolver essa força. Parem de viver esta vida de lagarta. As borboletas só continuam existindo porque as lagartas superaram essa condição e entram no casulo, amadurecem, sofrendo a metamorfose e voam para uma vida mais plena. Nos anestesiamos para não sentir vergonha. Temos hábitos negativos como tomar álcool, doces, sedentarismo na frente da televisão. Não nos damos conta de que estes hábitos nos anestesiam e com isso aplacamos a nossa vergonha de não conseguir evoluir na vida, seja familiarmente, seja financeiramente, seja profissionalmente ou em algum outro campo que você se sinta travado. Enquanto sentimos vergonha, não nos movimentamos, ficamos parados numa situação cômoda sem nos colocarmos à prova. O problema disso é que essa acomodação não gera o resultado que vai trazer valor para a sua vida. Quando você começa a se movimentar, você sente a pressão e é preciso muita força de vontade para poder vencer essa barreira. Mas quando você vence a barreira, a vergonha fica para trás e você começa a desfrutar do momento. Voltando para o mundo corporativo, vamos dizer que você tem uma boa ideia, mas está com vergonha de expor essa ideia ou de fazer uma apresentação dela. Não adianta conversar com uma pessoa e deixar para ela mostrar a ideia. Não é assim que você vai conseguir a promoção na sua carreira. Muitas pessoas podem se sentir envergonhadas ao se imaginarem numa posição de liderança. Talvez essa noção de liderança venha de alguma referência de que o líder tem que ser uma pessoa perfeita e quando nos olhamos no espelho, vemos apenas os nossos defeitos e frente a eles nos sentimos envergonhados. Vencer a vergonha não é deixar de ter papas na língua e sair dizendo tudo o que pensa em relação a uma situação. O segredo é achar o equilíbrio entre guardar para si e deixar os outros saberem. Como disse anteriormente, melhor se pautar pelo bom senso do que pela vergonha. Se um dia estiver nessa situação de dúvida entre o bom senso e a vergonha, pergunte-se se o que te segura é o medo de machucar a si próprio ou de machucar o outro. Se o que te segura for o medo de machucar a si próprio, pode ter certeza que é a vergonha que está te segurando. A vergonha é uma mentira que você conta a si próprio. Cada vez que você sente vergonha e deixa de agir por causa dela, alguma coisa dentro de você se mexe incomodada. Se vocês não sabem o que é que fica incomodado dentro de vocês quando vocês não se mexem por causa da vergonha, eu vou contar. É a parte de vocês que reconhece que sim, que vocês merecem. Não conte a mentira de que não é merecedor com a falta de ação por causa da vergonha. O maior problema da vergonha é que ela está no meio do caminho entre você e uma coisa muito maior, o seu propósito. Caminhamos na vida deixando as oportunidades passarem por não nos acharmos dignos de que pelo menos vale a pena tentar alcançá-las. Será que você mesmo não está se criticando, colocando muitos julgamentos em cima das situações que está vivendo? Você acaba se bloqueando, cortando o fluxo de comunicação entre os diferentes níveis, tais como emocional, intelectual e até o inconsciente.
Para você não ficar com o fluxo de comunicação cortado consigo mesmo, precisa ter uma visão mais caridosa consigo próprio, sem tantos julgamentos. Entenda que as pessoas falham e você também é um ser humano e se perdoe das suas falhas. Seja compreensível consigo próprio. Quando você estiver mais aberto em relação à perspectiva de que tudo está bem, conseguirá viver uma vida com mais aceitação. Um dos maiores aprendizados que eu tive foi entender que na vida, quando queremos alguma coisa, o não a gente já tem. Negociações, buscas de relacionamentos, empregos, se vocês não se conscientizarem de que o não vocês já têm, nunca darão o primeiro passo, e não dando o primeiro passo, não terão a chance de saber o que virá do outro lado. E aí está você, se sentindo envergonhado em buscar ser um líder, buscar uma promoção, pensando em todas as exposições que precisará fazer, como falar em público, representar a empresa, conversar com funcionários superiores. O problema é que quanto menos agir na direção daquilo que quer, maior controle a vergonha terá sobre você para dar este passo. É difícil dizer se é a vergonha que nos tira a coragem ou se é por falta de não ter coragem que deixamos a vergonha dominar. Da maneira como eu enxergo, a vergonha é como a escuridão e o sentimento de coragem e segurança como a luz. Você pode estar no quarto escuro, mas se aparece uma luz, a escuridão não consegue se manter. Ninguém consegue produzir escuridão, somente a falta de luz produz escuridão. Transforme a sua coragem e a sua segurança nas luzes que guiam os seus passos e não deixe que a vergonha escureça sua visão, bloqueando o seu desenvolvimento. Para ser um líder de sucesso, precisa mudar a forma de pensar e agir. A cada passagem, novos desafios vão surgir e depende de você se desenvolver. Quando damos um passo na direção de algo, quando fazemos algumas coisas, estamos aprendendo com isso. Em última instância, se tudo der errado, vamos aprender a como não fazer. Não deixe a vergonha te travar. Se surgir uma oportunidade de fazer uma apresentação, faça a apresentação. Você vai ter a chance de mostrar um resultado e, mais importante, vai ter a chance de aprimorar em fazer a apresentação. Veja, para vencer a vergonha, você vai ter que dar passos para fazer as coisas. Mas não se sabote fazendo apenas as coisas que gosta. Faça as coisas que não gosta também. Faça as coisas difíceis que precisam ser feitas. Quando você pensar em fazer coisas novas, existe uma única coisa que deve servir de referência para ver se faz ou não. Será que corro um risco grande de me machucar fisicamente? Se o risco for baixo, faça. Veja, não pergunte se há chance de se machucar. Em quase tudo na vida que a gente faz, existe a chance da gente se machucar. Não dê ouvidos à sua voz que diz que você vai se machucar emocionalmente. Não dê ouvidos para esta vozinha que diz que você não vai ter energia, que é melhor ficar onde está. Lembre-se da borboleta, ela sai do casulo e voa para a vida. Talvez você vá cometer erros, conte com eles, serão o seu aprendizado. A cada novo passo que você der na sua vida, sua alma atingirá novos níveis de profundidade e você se tornará mais consciente que pode conquistar mais. Novos desejos se abrirão na sua mente. Você ansiará por algo mais, por algo melhor. Para os próximos níveis, novos passos terão que ser dados, entrando num ciclo virtuoso de desenvolvimento. Não deixe as oportunidades de sua vida passarem por causa da vergonha. Não deixe de criar estas oportunidades por causa da vergonha. Entregue-se para uma vida de possibilidades. Busque se destacar na sua empresa. Busque seu reconhecimento com ousadia. Seja uma pessoa de valor e com isso a chance de se tornar um líder de sucesso pode se concretizar. Uma coisa que todos precisamos ter consciência é que todos nós, em algum nível, temos medo e vergonha de dar este passo adiante. Se você se segurar e não fazer o que tem que fazer, seja por vergonha, vai ficar sobre você uma sensação de perda muito pesada. Um pequeno passo que você pode dar para começar a superar este obstáculo da vergonha é pedir a palavra em uma reunião de departamento. Veja o tópico que está sendo discutido, pense em alguma coisa que pode complementar a discussão e fale. Não se segure, fale. Para concluir, precisamos ter um grande amor por nós mesmos. Temos que ter um amor
capaz de reconhecer que não somos perfeitos e que através da nossa caridade conosco mesmo, seremos capazes de nos perdoar das nossas imperfeições, reconhecendo que fazemos as coisas que fazemos da melhor maneira que podemos. É isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado. Se achar que este vídeo faz sentido para algum conhecido ou conhecida, não tenha vergonha, encaminhe para ele ou ela. E se quiser compartilhar sua história de superação de vergonha, escreva nos comentários que eu ficarei muito feliz em conhecer. É isso, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!